E nós já chegamos no Salmo 5. A caminhada é longa, mas vai passando. Já estamos no 5 já. Daqui a pouquinho a gente está bem à frente. Me lembro quando eu comecei a pregar no Lindéia essa série de exposição e falei, são muitos salmos de Davi, e já acabei lá, né? Que Deus abençoe, que seja uma bênção para você, que você pegue cada momento, cada salmo desse e veja o que o Senhor está falando contigo, como vai ser feito aqui nessa noite, o que o Senhor está falando ao seu coração, como que isso é aplicado à sua vida, e que seja um bálsamo para a sua vida. O salmo é assim, a gente lê e fala, puxa, parece que Davi é igual a mim, ou eu sou igual a Davi. Parece um espelho que ele está dizendo, o que ele está sentindo. Ele abre o coração em muitos salmos, e é uma grande bênção. Deus nos dá essa palavra, esses tesouros aqui na palavra do Senhor. Vamos ler então o Salmo de número 5. Abra sua Bíblia, Salmo de número 5. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez, e nós vamos fazer essa leitura. Eu vou fazer a leitura e queria que os irmãos acompanhassem comigo durante a mensagem. Vocês vão ler alguns versículos novamente comigo, mas nesse momento ouça o que a palavra do Senhor diz. Salmo 5. Diz assim o Salmo 5: ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fica esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Feche os teus olhos, peça o Senhor para falar contigo nessa noite. Santo Deus, a tua palavra foi lida, e nós agora, com temor no coração, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor use o teu servo, para que ele traga a tua verdade. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada um que está aqui, cada ouvido, que ele esteja atento, cada mente, que a nossa mente não divague, não procure outras coisas, mas que nós tenhamos atenção naquilo que o Senhor quer dizer, e que nós saímos aqui cheios do teu Espírito Santo. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Podemos sentar, meus irmãos? Como são as suas manhãs? Como são as suas manhãs? Esse salmo eu coloquei o título da mensagem, Oração da Manhã. Vamos dizer? Oração da manhã. Então eu te pergunto, como são as suas manhãs? O comentarista Burnelli diz assim: nos dias de nossos pais, né? Meu pai está ali, né? No dia dos nossos pais, quando alguém chegava cedo à porta do vizinho e desejava falar com o dono da casa, era comum os criados lhe falarem com liberdade: o meu senhor está em oração. Como hoje se diz: o meu senhor ainda não se levantou. Não é interessante pensar nisso? No passado era comum você chegar na casa de alguém e falar: o meu senhor está em oração, espera um pouquinho para você falar com ele, não é? Mas hoje é mais comum chegar lá: meu patrão, ele está dormindo, não se levantou ainda.
Nos salmos anteriores, Davi coloca sempre um contraste entre o justo e o ímpio. Em alguns salmos, como o Salmo 3, ele expressa a circunstância exata do que ele vivia. Nesse aqui, ele não coloca o momento certo, mas ele indica também uma postura do ímpio contra Deus e contra o próprio salmista. Em outras palavras, o salmo disse assim: ó Senhor, ouve minhas palavras, considera os meus gemidos, escuta a voz do meu choro, Rei meu, Deus meu, a ti é que oro. Escuta minha voz de manhã, Senhor. De manhã me dirijo a ti e fico esperando, fico à espera. Pois tu não és um Deus que tenha prazer na maldade. Na maldade não subsiste perto de ti, em ti não há maldade nenhuma, mal nenhum. Os insensatos não terão lugar em tua presença, mas pois odeias todos os que praticam mal. Tu destróis os mentirosos, abominas os sanguinários e os fraudulentos. Quanto a mim, Davi dizendo, quanto a mim, por causa da grandeza da fidelidade, a tua aliança, entrarei na tua casa, adorarei em seu templo com reverência. Senhor, guia-me pela tua justiça por causa dos meus adversários, endireita o meu caminho, pois eles não têm sinceridade nos seus lábios, no interior deles a maldade, a sua garganta é como um sepulcro aberto. Sua língua é cheia de bajulação. Ó Deus, declare que eles são culpados e que eles caiam nas próprias armadilhas. Expulsa-os, Deus, por causa dos pecados e da rebeldia deles. Quanto aos justos, alegrem-se todos os que em ti confiam. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, para que exultem todos os que amam teu nome, pois tu, Senhor, abençoa os justos e protege com o seu escudo. Meus irmãos, a proposição desse salmo é que pela oração matinal o Senhor protege o justo dos ímpios. Pela oração matinal o Senhor protege o justo dos ímpios. E quais são as partes que nós vemos nessa oração de Davi? A primeira parte é que a oração pede para que Deus ouça. A primeira coisa que ele fala, leia comigo o versículo 1 ao 3, diz assim: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então Davi clama: Senhor, me ouça. Ele sabe que Deus está em todos os lugares, que Deus sabe todas as coisas. É por isso que ele clama a Deus. E ele faz isso logo pela manhã, como destaca o texto, nós vimos aqui. Spurgeon, comentarista, Charles Spurgeon, ele diz assim: Rei meu e Deus meu são o cerne, é a essência da súplica. Este é um forte apelo para Deus responder à oração, porque Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus. Nós não somos estranhos a Ele, visto que Ele é o Rei da nossa vida. Nós somos os seus adoradores, Ele é o nosso Deus. Por causa da aliança e da promessa dEle, e do juramento que Ele mesmo fez por causa do sangue de Cristo, nós clamamos a Deus. Então Ele apresenta a oração a esse Deus, meus irmãos, com cuidado precioso, precioso cuidado aqui do sacerdote. A palavra hebraica que está aqui, apresentarei, é usada para referir-se e colocar em ordem a lenha, os pedaços da vítima sobre o altar. É também usada para referir-se e colocar os pães da proposição sobre a mesa da proposição. Significa exatamente isso: eu organizarei a minha oração diante de ti. Eu vou expor no seu altar pela manhã o meu pedido, assim como o sacerdote faz o sacrifício. Hoje, meus irmãos, hoje o crente clama ao Senhor também. A quem que nós vamos clamar? A quem nós vamos pedir por socorro? O crente clama a Deus por proteção. A quem mais nós vamos clamar por proteção no mundo em que nós vivemos? O crente clama por justiça. A quem mais nós podemos clamar por justiça, a não ser a Deus? E o salmista está desafiando o crente a fazer isso logo pela manhã, colocando diante do Senhor a sua vida. É como se estivesse preparando o altar, a sua vida,
naquele dia e esperando, assim como Elias fez, esperou o fogo do céu, esperando que Deus atenda, que venha o fogo e consuma o altar que nós estamos colocando diante do Senhor. Nós vivemos num mundo cheio de adversários. Nós podemos ver os adversários físicos, a violência, a injustiça. Podemos também perceber o adversário da nossa alma, Satanás, que procura nos destruir. Podemos também ver os adversários internos, talvez esse nos atrapalhe o tempo inteiro, porque é o próprio pecado que está dentro do nosso coração. Adversários que nós vemos, percebemos no nosso dia, e Tiago coloca esses 3 adversários. O crente então de manhã já coloca diante do Senhor: Deus, são muitos adversários que eu tenho que enfrentar, me abençoa, me ajuda, logo pela manhã, me ajuda a vencer tudo isso, Senhor, pois Tu és soberano, e o que o Senhor ordenar vai acontecer. Eu levo diante do Senhor a minha súplica. E olha o que diz Lucas 18:7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a que ele clamam dia e noite? E ele fala assim também: embora pareça demorado defendê-los. Quer dizer, parece demorado, mas Deus vai fazer justiça. É que a gente, no nosso dia, tudo tem que ser rápido, né? Eu estava ouvindo uma palestra para os adolescentes falando sobre a internet e tal, e as mídias sociais, e a gente percebe, por exemplo, que os vídeos hoje são desse tamanhozinho, né? Uma vez eu perguntei, não sei se foi a Larissa: já assistiu O Vento Levou? O Vento Levou? Quem assistiu O Vento Levou? É curtinho, né? O Vento Levou, né? É gigante o filme, a gente queria assistir todo final de ano, só tinha 4 canais, né, na TV, né? A gente sabe quais são os mais velhos, só tinha 4 canais lá, e um deles passava todo ano, O Vento Levou, você queria assistir, né? 3 horas de filme, 4 horas, sei lá. Hoje os vídeos aqui no celular, assim, 1 minuto você já está, né? E se for 1 minuto, você, deixa eu ouvir, mas eu vou pôr em velocidade 2 aí para passar rápido. Para a gente às vezes demora. A gente ora e parece que não aconteceu nada. Mas Lucas diz isso, e Davi fala assim: Deus, eu estou te orando e estou esperando. Estou esperando a tua resposta. O próprio Jesus nos chama a orar. Mateus 7:7: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O próprio Jesus fala isso. E o que nós vamos fazer então? Nós vamos orar? Vamos suplicar, vamos pedir ao Senhor para nos ouvir. Hoje nós fizemos um momento aqui da oração, dos clamores a Deus, e colocando diante dele tantos pedidos, e nós cremos que o Senhor pode nos atender. Nós clamamos a Ele e às vezes choramos e suplicamos para aquele que pode nos dar vida, que pode ter misericórdia de nós. Segunda parte dessa oração é que essa oração declara os atributos de Deus. Leia comigo o versículo 4. Ele diz assim: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Perceba que Davi sabe que a iniquidade está presente no mundo, mas ele declara que Deus não é o autor do mal. Deus é santo. Em Deus não há mal nenhum. Ele criou todas as coisas, mas não criou o mal. Pela sua soberania, Ele permitiu o mal, mas não o criou. O mal foi uma desobediência do homem, que decidiu fazer o que Deus disse para não fazer. Então ele declara: Senhor, Tu és santo. É um atributo de Deus, é a santidade de Deus. Ele declara também: Tu és misericordioso. Leia comigo o versículo 7, diz assim: porém eu, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo, no Teu temor. Então, veja que Davi está declarando: Tu és santo, Tu és misericordioso, eu posso entrar na Tua presença por causa da Tua misericórdia. E Davi diz isso até vamos dizer assim, de cadeirinha, né? Porque ele sabe que foi pecador, assim como todos nós.
Ele pecou e pecou de uma maneira muito grave, mas pela misericórdia do Senhor ele poderia entrar na casa de Deus. Por que nós podemos entrar aqui hoje na casa do Senhor, de portas abertas? Podemos louvar a Deus, não precisamos mais fazer o sacrifício aqui do animal para que Deus aceite, por causa da misericórdia de Deus, porque Cristo já verteu o sangue na cruz por nós. Hoje nós temos a ceia do Senhor, celebraremos a ceia do Senhor, e nós lembramos este momento em que Jesus se entregou por nós. É por causa do nosso mérito que a gente pode estar aqui na igreja? Muita gente pensa assim que o crente é o santo, né? No sentido assim, o santinho que faz tudo certo, se acha, né? Mas tem outros que comentam assim: a igreja são pecadores procurando a santificação. Quando nós entramos, nós reconhecemos que somos pecadores e que nós precisamos de uma cura, de uma mudança, e só o Senhor pode fazer isso. É a misericórdia do Senhor. Então assim nós também entendemos que hoje Deus é santo, continua santo. Deus não mudou, continua misericordioso, sim. Ele continua misericordioso. Aquele que se dobra diante do Senhor e que clama pelo Senhor, o Senhor atende. E ele, sendo santo, ele aborrece a iniquidade. Algumas pessoas só olham o lado do amor de Deus. Falam: não, Deus é amor. Alguns até falam assim: não, o Velho Testamento passou, agora é só o Novo. No Velho Deus era justo, agora no Novo Deus é amor. E dividem isso. Então essas pessoas que creem assim, elas só falam: não, eu posso fazer o que eu quiser porque Deus é amor, não é? Mas a Bíblia toda é a palavra de Deus. E quando nós estudamos assim, o Salmo, a gente percebe o salmista colocando isso: Deus tem misericórdia, sim, mas Deus também é justo. Ele é santo. Aquele que se prostrar diante do Senhor e se entregar e buscar mudança de vida, o Senhor vai fazer. Mas aquele que falar: não, eu prefiro ficar na minha vida, um dia o Senhor vai fechar a porta da graça. Nós sabemos disso. Deus é misericordioso, mas vai ter um momento final, um dia onde Jesus vai voltar, e aqueles que estão em Cristo viverão eternamente com Ele, mas aqueles que aborreceram o Senhor terão perdição eterna. Os atributos de Deus não mudam, e pela graça dele, pela misericórdia dele, ele nos dá essa possibilidade de redenção por causa de Jesus Cristo, que se entregou por nós. Jesus pagou na cruz. Por que então os pecadores aqui podem buscar a Deus? Porque Cristo pagou na cruz. É quando alguém tem uma dívida e outra pessoa chega: quanto que deve? Quanto que você deve? Ele te deve tanto. Então pago aqui, está pago, com juros, com correção, com tudo. Está rindo aí? Está devendo alguém? Não, né? Está pago. Mas eu pequei de novo. Jesus pagou todos os nossos pecados, todos. E é por isso, meus irmãos, que nós cantamos alegremente diante do Senhor aqui, pois Ele é digno de honra, digno de glória, digno de adoração. Abrimos o nosso coração para Ele e adoramos o Senhor nessa noite. Deus é santo, Deus é misericordioso. Meus irmãos, terceiro momento dessa oração é a oração que expressa a ação de Deus contra o ímpio. Então veja, Ele é santo e misericordioso. O que busca Ele, ok, mas o que não busca, o que continua na sua rebelião, olha o versículo 5 e 6, leia comigo. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade, tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Não é forte? Não é isso que Davi está dizendo aqui? Ele passa a orar o que acontece com o ímpio. Os arrogantes não vão continuar na presença desse Deus santo. Os que praticam a iniquidade, aqueles que fazem aquilo que o Senhor não agrada, ele será aborrecido, ele será abominado pelo Senhor. Sofrerá na sua vida a ira de Deus. Muitas vezes aqui, com certeza no inferno. Com certeza no inferno. Davi diz que Deus destruirá todos os mentirosos. Não é assim? O sanguinário, o assassino, o que usa de fraude, o que usa de engano,
enganador, todos esses serão vingados pelo Senhor. Leia comigo o versículo de número 9. Diz assim: pois não têm eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta sepulcro aberto, e com a língua lisonjeio. Davi pede mais ao Senhor. Leia comigo o versículo seguinte também: declara-os culpados, ó Deus, caiam por teus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Se rebelaram contra ti. Percebe? Aqueles que são contra o Senhor e se rebelam, não é? E o Senhor volta a espada contra eles. Volta a espada contra eles. Hoje, meus irmãos, aquele que é do Senhor busca a vontade do Senhor. Mas se você perceber, aquele que é contra Deus, o ímpio, ele procura desagradar a Deus. Você já percebeu isso? Ele quer desagradar a Deus, e quanto mais desagradar, melhor. É interessante a gente ver assim no carnaval, quando essas coisas aparecem, né? Então vem lá a pessoa, pega a imagem de Cristo lá e faz um escárnio dela, coloca alguém imitando Jesus e coloca até o diabo, alguém de diabo lá, vencendo e batendo nele, e todo mundo rindo e aplaudindo. Então você percebe claramente a rebelião no coração dessas pessoas. Uma vez um comentarista famoso falou assim, de futebol inclusive, nem sei porque ele falou isso, ele comenta futebol, acho que não comentava tão bem futebol não, mas ele falou assim: não, eu não gosto muito de Deus, mas eu tenho um certo agrado pelo diabo, né? Então a gente percebe claramente o ímpio deixando as coisas de Deus, não só deixando, ele quer ofender, ele quer desagradar, ele quer fazer exatamente o contrário. E não foi assim? Não foi assim desde o início, né? Quando Adão e Eva estavam lá e Deus deixou todo aquele jardim maravilhoso e falou assim: coma de tudo aí, mas dessa árvore aqui você não come não. E não foi que Eva foi lá, comeu daquela árvore. É igual a gente, né? Quando é criança a gente percebe, a gente fala com a criança assim: não faz isso ali. Ah, mas é exatamente o que ela vai querer fazer. Vem de fábrica, vem de fábrica. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não sejamos o ímpio, porque os ímpios serão destruídos. O texto diz aqui que eles são como sepulcro aberto, a sua garganta, ou seja, eles falam aquilo que desagrada, né? E é muito claro, eu gosto de dar esse exemplo no futebol, a gente vê isso claramente, né? Somente hoje que as câmeras chegam tão perto assim, o cara faz o gol, aí a primeira coisa que ele fala é... Eu estava vendo vôlei, até no vôlei, né? Que é um esporte tem mais disciplina, até no vôlei o cara marca um ponto e já sai gritando um palavrão. Mas que é isso? Eu não deveria dar graças? Não, vai. Impressionante. A boca mostra o que o coração está cheio. Os ímpios serão, meus irmãos, no final, eles serão totalmente destruídos por Deus. Davi fala isso no versículo 10, declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. É como se ele estivesse dizendo o que vai acontecer, profetizando isso. Rejeita-os por causa das suas transgressões, eles são rebeldes contra ti. O Senhor destruirá o ímpio. O ímpio vai pagar severamente por isso, principalmente porque temos a porta da graça aberta. O Evangelho tem sido pregado e tantas pessoas rejeitam o Evangelho, e aquele que rejeita, ao seu tempo será punido pela mão de Deus. Qual a outra parte dessa oração? A quarta parte que nós vemos nessa oração, meus irmãos, é que a oração ela pede a direção e a justiça na justiça de Deus. Leia comigo o versículo 8, ele diz assim: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Então Davi está pedindo para que ele seja guiado, não é assim? Deus, guia-me onde? Na tua justiça. Apesar dele ser rei e ter que tomar muitas decisões na vida, ele pede o Senhor para o guiar na justiça. Salomão também faz uma oração assim: Senhor, me dê sabedoria para julgar o seu povo. Ele fala assim.
Salomão, até para pedir sabedoria, foi sábio, né? Deus chegou para ele: pede aí o que você quiser. Imagina, o que você ia pedir se Deus chegasse para você hoje? Não é? E ele fala: Senhor, me dê uma coisa, me dê sabedoria para julgar o seu povo. Deus deu sabedoria e muito mais a ele. Davi pede então para que seja guiado diante do Senhor. E veja como Davi tem esse coração, né? Quando Saul morreu, veja, Davi, ele foi ungido quando bem jovem, mas ele não chegou, não assumiu imediatamente o trono. Ele foi ungido e continuou vivendo a vida dele ali, não é? E Saul era o rei, e ele respeitava Saul, e ele até falava: ó, não toquem no ungido de Deus, não é? E quando Saul então morre, olha o que Davi fala, primeiro, 2 Samuel 2:1, ele fala assim: depois disso consultou Davi ao Senhor: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Ele pergunta de novo: para onde eu subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Veja como Davi buscava a direção de Deus nas mínimas coisas. Para onde que eu vou, Deus? Agora que Davi morreu, para onde que eu vou? O que eu devo fazer? Então, a oração de Davi pela manhã pede a direção de Deus, e que essa direção seja na justiça do Senhor, ou seja, na sua palavra, naquilo que é reto. E assim o crente é também hoje em dia. O crente toma decisões conforme a vontade de Deus. O que Deus quer que a gente faça? Qual a direção que Deus está te dando? Devemos orar assim: Senhor, conduza a minha vida. Senhor, me abençoe para que eu ande na tua justiça, para que ela seja feita, para que as minhas decisões mostrem que eu sou do Senhor, e que a tua verdade me guie, Senhor. Olha o Calvino, o comentário dele. Ele diz assim: a justiça de Deus nessa passagem, como em muitas outras, deve ser entendida como sendo a sua fidelidade e misericórdia demonstradas na defesa e preservação do seu povo. Então, o Senhor nos preserva e nos guia pela sua misericórdia dentro da sua vontade. O que Deus quer para nós, para a nossa vida? Quinta parte dessa oração, meus irmãos, é uma oração que prenuncia a glória do justo. Ele chegou a falar na derrota dos ímpios, e aí ele termina com essa glória dos justos, um prenúncio dessa glória. Leia comigo o versículo 11 e 12 em pé. Fique em pé e vamos ler esses versículos 11 e 12. Diz assim: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Glória a Deus, pode sentar. Veja, Davi então traz esse prenúncio da alegria e júbilo dos justos. Os que confiam no Senhor folgarão de júbilo para sempre, terão alegria eternamente, né? Será que não é alegria que a gente busca nesse mundo? Felicidade? O Senhor está nos dizendo: ande nos meus caminhos, eu que vou te dar alegria plena. O que o Senhor traz dura para sempre, não dura pouco tempo. Não sei se Davi leu os comentários que são feitos na internet hoje, porque são totalmente o contrário, né? Totalmente o contrário, as coisas querem ser rápidas. O Senhor está nos dando a eternidade. Os justos terão um júbilo eterno. Júbilo eterno. Começa aqui e vai acabar quando? Nunca vai acabar. Por enquanto nós estamos passando pela a dificuldade aqui do deserto, mas depois nós teremos a vida eterna com o Senhor. É um prenúncio dessa alegria dos justos, no gozo eterno, para os que amam o Senhor, para os que estão no Senhor. E essa é a questão. É por isso que nós louvamos a Deus, meus irmãos, por isso nós cantamos diante do Senhor. Nós amamos ao Senhor Jesus porque Ele nos amou primeiro, e nós temos vida nele porque Ele nos dá vida e nos dá alegria. Essa busca que nós precisamos ter em nosso coração. O que Jesus fez foi perfeito para nos salvar, e nós amamos o Senhor Jesus.
Não por causa da nossa capacidade de amar, mas porque Ele mudou o nosso coração. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Concluindo então, o crente ora desde cedo, de manhã, para a proteção de Deus. Ele ora pedindo que Deus o ouça. Ele exalta o Senhor pelos atributos dele. Ele expressa a ação de Deus contra o ímpio. Ele tem essa consciência. Ele pede a justiça de Deus e ele pronuncia a glória eterna que terá. Então, como veremos? Como vamos aplicar, meus irmãos? Em primeiro lugar, viveremos clamando com confiança. Nós vamos orar a Deus com confiança. O Senhor está presente. Talvez alguns perguntem, tá, mas com tanta injustiça no mundo, Deus está presente? Deus está presente. Os discípulos também viveram injustiças fortes, não foi? Jesus até falou assim, olha, vocês por minha causa vão morrer. E aconteceu isso. Um foi morto a fio da espada, o outro cortaram a cabeça, o outro foi também crucificado de cabeça para baixo, por causa do nome de Jesus. Mas o Senhor Jesus está acima, reinando e controlando todas as coisas. Quando Estevão também foi apedrejado, alguns foram apedrejados, o caso de Estevão, né? Primeiro diácono, foi apedrejado ali, ele olhou para o céu e viu o Senhor à direita de Deus Pai. A nossa mente é limitada, a nossa capacidade de entender as coisas é limitada. Se não for a palavra de Deus, nós não veremos isso. Se não for a palavra de Deus, a gente olha para o mundo e fala, realmente o mundo é um desastre, vale a pena é roubar, vale a pena é fazer as coisas erradas, porque é isso que está pagando mais. Mas quando olhamos a palavra do Senhor, nós percebemos que não, vai ter um momento final, onde o Senhor vai colocar um ponto final realmente nessa história. Então nós teremos confiança no Senhor, vamos nos humilhar e orar, clamar a Deus. Olha que texto maravilhoso, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A questão é, nós como povo do Senhor, nós estamos clamando, chamando pelo nome dEle? Nós estamos nos humilhando diante do Senhor? Nós estamos realmente orando, acordamos de manhã e oramos, como Davi fez aqui na oração da manhã? Nós buscamos a presença do Senhor? Nós nos convertemos dos nossos caminhos, dos nossos maus caminhos? São condições aqui que o Senhor colocou. Se fazemos isso, podemos ter certeza que Deus está nos ouvindo, que Deus está nos perdoando, que Deus está sarando a nossa terra. Viveremos confiando e clamando com confiança ao Senhor. Segundo lugar, meus irmãos, importantíssimo, nós viveremos avisando ao mundo o perigo de ser inimigo de Deus. O perigo de ser inimigo de Deus. Davi fala que avisa ao pecador sobre esse risco de ser inimigo do Senhor. O Senhor vai destruir os seus inimigos. Para Satanás e os seus demônios não há perdão, eles já estão condenados. Mas para o homem ainda há possibilidade. Para aqueles que ainda vivem nessa terra, ainda há possibilidade. Devemos levar o evangelho a essas pessoas e falar, ó, o perigo de você viver sem Deus. É claro que quando fizermos isso, nós vamos ter aqueles que, opa, o que você está dizendo? E vão se interessar e vão querer buscar ao Senhor. Mas também tem aqueles que vão falar, isso é conversa fiada e não quero nem saber, né? E o ímpio, parece que quando ele é ímpio mesmo, quanto mais você fala, mais o coração fica duro. Porém, aquele que é do Senhor vai se render. Pode demorar, quem sabe pode ser rápido também, mas vai acontecer no tempo do Senhor. Ide e anunciai a palavra de Deus. Viveremos avisando ao mundo o perigo de ser inimigo de Deus. Terceiro lugar, como viveremos? Viveremos orando em louvores, adorando ao Senhor. A promessa de salvação é maravilhosa. O Senhor nos dá vida eterna, não importa o que aconteça aqui, pois os salvos serão glorificados, terão alegria para sempre. Cantaremos todos juntos louvores ao Senhor, glorificaremos aquele que tem misericórdia de nós e nossas vidas.
Exaltaremos o Cordeiro Santo de Deus que se entregou na cruz para nos dar vida abundante. Louvemos ao rochedo da nossa salvação. Que a nossa oração seja carregada de louvores pela manhã também. Nós acordamos pela manhã, clamamos a Deus, exaltamos o Senhor, mas nós louvamos também ao Senhor, porque Ele teve misericórdia de nós. Vou encerrar com essa frase de Spurgeon, diz assim: comecemos a orar antes de nos ajoelhar e não cessemos quando nos levantarmos. Ou seja, comece mesmo antes de ajoelhar. Hoje, atualmente eu estou com essa prática, eu já acordo de joelho ali, né? Assim que eu vou levantar, já ajoelho e oro a Deus, né? Mas antes de ajoelhar, já começo a orar. Assim como o Spurgeon falou, comece a orar antes de se ajoelhar e não cesse quando levantar, ou seja, oremos continuamente. Portanto, que a nossa oração tenha esse desenvolvimento desse salmo, clamando a Deus para ser ouvido, declarando seus atributos, expressando a verdade de Deus, colocando diante dele a nossa súplica e fechando com louvores de glória eterna. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, feche teus olhos. Deus Santo, é a tua palavra que fala aos nossos corações. Não há outra alegria, não há outra forma de viver sem buscar o Senhor. O Senhor é que nos dá alegria eterna. Nós podemos às vezes nos enganar nesse mundo, pensamos que algumas coisas deste mundo que conquistamos nos vão trazer felicidade ou alegria, ou relacionamentos que a gente tem, mas a verdade, Senhor, é o que o Senhor é que preenche o nosso ser, e o Senhor que nos dá alegria. Clamamos ao Senhor para que o Senhor mova o nosso coração dia após dia, para que nós busquemos o Senhor, e que o Senhor nos dê essa tranquilidade de servir ao Senhor na tua casa, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, onde estivermos, e que o teu nome seja exaltado para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, momento da ceia do Senhor, eu queria convidar os irmãos a abrirem no texto de 1 Coríntios 11, e nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23. E eu vou passar para a mesa do Senhor enquanto os irmãos abrem. Aos Coríntios 11, 23. Veja o que Paulo nos diz, meus irmãos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Veja que Paulo está nos ensinando como devemos participar da ceia. A ceia é uma ordenança do Senhor. O Senhor Jesus ordenou que nós tivéssemos a ceia. O batismo também é uma ordenança do Senhor. E a ceia representa esse momento onde Cristo se entregou por nós na cruz. O Senhor não precisava fazer isso, precisava? Mas Ele se entregou. Ele poderia simplesmente condenar. Vocês pecaram, então assumam o erro de vocês. Mas Jesus Cristo, por amor, se encarnou, veio a esse mundo, não é? Se encarnou. E como um de nós foi ali,
teve fome, teve sede, teve todas as dificuldades que o homem tem, mas não pecou. E foi ao final ali injustiçado, não é pelos homens, porque eles crucificaram Jesus. Só que essa injustiça era a justiça de Deus, porque Jesus então assumiu o nosso lugar. E foi ali, foi entregue na cruz do Calvário. É por isso que a salvação é pela fé. Nós somos salvos pelas nossas obras? Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, pelo que Ele fez. Nós cremos que o que Ele fez foi perfeito, eterno, completo. E depois que isso acontece no nosso coração e nós cremos em Jesus, aí sim nós fazemos boas obras, porque para isso é que fomos chamados. A ceia do Senhor então representa isso. O Senhor deixou esses dois elementos, deixou o pão, que representa o corpo dele partido por nós, deixou o vinho, que representa o sangue dele vertido por nós na cruz do Calvário. Paulo fala assim, olha, a fé nos dá a salvação, Jesus Cristo nos dá a salvação, contudo, você tem que examinar o seu coração, porque agora você conhece a verdade, e você precisa examinar, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo a vontade do Senhor, eu estou realmente obedecendo ao Senhor Jesus. Examine o seu coração, e vamos fazer isso neste momento. Feche os olhos por um instante, ore ao Senhor Jesus, peça a Ele perdão pelos seus pecados, peça a Ele para transformar a sua vida, peça a Ele para que você tenha um coração que busque Ele de manhã e busque durante todo o tempo. Ó Jesus amado, louvamos o Teu nome, perdoe os nossos erros, as nossas falhas, são grandes, somos pecadores diante do Senhor, e o Senhor é um Deus santo, o Senhor não aceita o pecado, contudo a sua misericórdia foi tão grande, o Senhor mandou Jesus para nos limpar, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida transformada por causa da graça de Cristo. Ajuda-nos, Pai, a examinar a nossa vida dia após dia e a viver buscando a santificação no Senhor. Consagramos também os elementos aqui agora, o pão e o vinho, colocados aqui para este momento da ceia do Senhor, para que tenhamos comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos distribuir, meus irmãos, a ceia do Senhor. Nós temos dois presbíteros aqui nessa noite, o presbítero em disponibilidade, o Sidney, e o presbítero Saulo, presbítero atual da nossa igreja. E nós vamos então fazer a divisão, nós vamos distribuir os dois elementos juntos. O Sidney vai distribuir o vinho, o suco de uva, suco da videira, e o presbítero Saulo vai distribuir o pão. Enquanto isso nós cantaremos o hino 266, vamos cantar os dois versos do hino 266. Você que vai participar, quem participa da ceia, aquele que está em comunhão com a igreja, ou com alguma igreja evangélica, fique em pé e você vai receber esses elementos, mas você vai receber e vai aguardar para que a gente participe juntos no final. Tomai e comei, diz o Senhor Jesus, este é o meu corpo que é dado por vós, faz isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. O de cruz se erigiu, ela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
me dará. Segundo, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Glória a Deus. Esse é meu corpo que é dado por vós. O pão representa o corpo de Cristo Jesus entregue por nós. Esse é o cálice, que representa a nova aliança, o sangue de Jesus. E Jesus nos ordena a comer e a beber em lembrança, não só lembrança, mas vivendo, porque Jesus está aqui. Não é só uma simbologia, pois Cristo está aqui. Ele não está aqui corporalmente, Ele está aqui em espírito em cada um de nós, e nós adoramos o Senhor por este momento. Vamos fazer isso com temor no nosso coração. Comai. Vamos comer e beber. Louvado seja Deus, pois temos comunhão com Ele, temos comunhão uns com os outros, pelo sangue de Jesus, pelo corpo de Jesus. Vamos cantar o último verso do hino 266, para a glória de Deus. Nessa Padeceu, desprezado, morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me anelo na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos orar com o presbítero Saulo, uma oração final, e depois eu vou impetrar a bênção apostólica. Deus Santo e poderoso Pai, nós nesta noite, em que nós te cultuamos, ó Pai, nesta noite, onde nós podemos te louvar, onde nós podemos ouvir a tua palavra, Senhor, que falou aos nossos corações. O momento em que participamos, ó Pai, em memória tua da ceia do Senhor nesta noite. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor por tudo isso que aconteceu aqui neste lugar.
E te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, para que nós possamos sair deste local com uma vida transformada e cheia do Teu Santo Espírito, ó Pai, pelo poder, pela Tua graça, Senhor, que o Senhor esteja nos revestindo do Teu poder. Ó Deus, e que esta semana nós tenhamos uma semana cheia de vitórias, através daquelas vitórias que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Deus, abençoa-nos com Teu poder. Nós possamos, ó Pai, sairmos daqui com uma vida diferente, uma vida de alegria, ó Pai, de saber que o Senhor se faz presente conosco a todo instante. Por isso nós Te louvamos e agradecemos, ó Pai, por este momento tão especial que passamos na presença do Senhor aqui nesta igreja. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Fica conosco, ó Pai, e que ao sairmos daqui, ó Pai, nós possamos sairmos e despedirmos um dos outros, ó Pai, mas não da presença do Senhor. E que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, o Teu povo, para para uma semana de trabalho. Que o Senhor possa guardar e abençoar a cada um, ó Pai, livrando de todo o mal, de tudo aquilo, ó Pai, que muitas das vezes venha atrapalhar a Te servir em espírito, ó Pai. Ó Deus, esteja abençoando com Teu poder. Esteja abençoando, ó Pai, esta igreja, para que ela possa crescer muito para o louvor da Tua glória. Nós oramos, ó Pai, pela mensagem que foi entregue. Ó Deus, temos certeza que ela falou aos corações de cada um de nós nesta noite. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso, e por isso nós Te louvamos e glorificamos e exaltamos o Teu nome nesta noite, em nome de Cristo Jesus, em que oramos. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo Israel de Deus, agora e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe, agradecemos você que nos acompanhou pela internet. Venha participar presencialmente para a glória de Deus. Os irmãos aqui então, podem sentar, meus irmãos. Só queria